João capítulo 2, versículos número 1 a 11. Enquanto você está procurando, amanhã às 7 horas da manhã tem oração. Então, você pode estar orando amanhã conosco. Então, amanhã às 7 horas da manhã, oração, de 7 às 8. Pastor, eu trabalho. Como posso fazer? Passa aqui perto? Eu passo 7h30. Então, passa 7. Fica até 7h30 e depois segue o serviço. Eu penso que é uma boa forma de iniciar o seu dia, tá bom? Se você pode, venha. Sem ser essa quinta que vai ser amanhã, a outra quinta, dia 15, teremos culto no lar da casa da nossa irmã Sabrina e Paulo Sérgio. Então, sem ser essa quinta que é amanhã, a outra quinta-feira, dia 15, teremos o culto no lar lá na casa da nossa irmã, dos nossos irmãos, Paulo Sérgio e Sabrina. E aí, se você quiser um culto no seu lar, por favor, procure Paulo Sérgio e ele vai olhar o melhor dia, combinar contigo, e vai ser um prazer estar lá na sua casa, certamente. Penso que você já encontrou João capítulo 2, versículos de número 1 ao 11. A temática da noite é um milagre em minha casa, e eu quero trazer essa concepção de um texto tão interessante, que eu penso que você já tenha ouvido falar em algum momento, mas eu quero aqui relembrá-los de algumas verdades muito interessantes. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Um milagre em minha casa. Olha, que coisas incríveis nós podemos aqui analisar nesse texto. Primeiro, Jesus era alguém que gostava de se relacionar. Era alguém que estava entre o povo, era alguém que estava ali, no dia a dia. Ouvindo esses dias de um grande amigo meu, pastor Robson, dando testemunho de um mentor que ele teve na caminhada, ele dizia as qualidades incríveis que ele admirava naquele mentor. E uma dessas qualidades era que quando aquele homem andava pelas ruas próximas à igreja, ele não deixava de falar com ninguém dos seus vizinhos, eu digo vizinhos da igreja, que estivesse na rua. Às vezes até se oferecia para tomar cafezinho na casa dos outros, apenas para criar o caminho de falar um pouquinho do evangelho, da graça de Deus, para aqueles que ali estavam dispostos a parar e trocar um pouquinho de ideia com eles. Ouvi de grandes evangelistas que um segredo para falar do amor de Jesus para o ser humano é ser aberto a relacionamentos. E ser aberto a relacionamentos
não é apenas separando aqueles cristãos e dizendo, esses aqui que eu vou andar o tempo todo, falar o tempo todo, conversar o tempo todo. Também não estou dizendo que você não tem que fazer isso. O que esses homens dizem é que, além daquele grupo seleto de mentores, de pessoas que você está no dia a dia discipulando e sendo discipulado, se você quer falar do amor de Jesus, você precisa olhar na sua lista dos seus contatos e pelo menos identificar ali alguns que precisam de Jesus. Alguns que necessitam ouvir do Senhor Jesus. Ouvia um certo homem falando ainda de evangelismo, que um determinado dia na igreja onde pastoreava, ele incentivou os membros que comumente olhavam os celulares a não apenas olhar os celulares naquele exato momento, mas incentivou a pegarem os celulares e mandarem mensagens, pelo menos para algumas pessoas que ainda não conheciam o amor de Jesus ou um dia estiveram com Jesus e simplesmente se afastaram. De forma extraordinária, o relato que seguiu depois daquela conversa é que uma das pessoas que enviou a mensagem, do outro lado tinha exatamente uma pessoa que precisava ouvir aquela mensagem, e ao ouvir aquela mensagem deu uma pronta resposta dizendo, eu tanto precisava dessa mensagem, como eu preciso voltar a caminhar com Jesus. A grande verdade é que nós só podemos apresentar o Evangelho para aqueles que ainda não o conhecem, pois os que conhecem precisam então amadurecer, crescer, florescer, dar bons frutos. E isso parte, sim, de um bom discipulado e uma boa entrega. Mas se a minha missão é pregar o Evangelho, eu preciso então me abrir ponderadamente para ter pelo menos contatos com aqueles que são alvos fixos das minhas orações e dos meus clamores a Deus. No livro Relacionamento Discipulador, salvo engano, Diogo Carvalho da igreja Multiplique, tenho todos os livros da visão Multiplique, ele diz que nós deveríamos separar alguns nomes e intencionalmente orarmos todos os dias por eles, pedindo a Deus para que portas possam ser abertas para falarmos do amor de Jesus para essas pessoas. Um dia, ouvindo um plano de eclesiástico da Igreja Batista Lagoinha, pastor Márcio Valadão, lá eles aplicam muito bem isso, eles incentivam os membros a separarem 10 nomes e por 3 meses estarem orando fixamente por esses nomes. E depois eles incentivam esses membros a se aproximarem dessas pessoas que estavam orando. E depois eles incentivam aqueles que aceitaram a aproximação, eles incentivam os membros a convidarem essas pessoas a estarem ou nas células ou nos grupos familiares, aqueles que não conhecem como célula, grupo familiar, ou ainda aí em uma das celebrações no templo. Não é à toa que essa igreja está passando dos 100 mil membros. Perceberam que quem precisa do Evangelho é aquele que ainda não tem o Evangelho. Jesus estava ali, naquele lugar, porque havia sido convidado. Estava festejando. Estava ali celebrando um belíssimo casamento, a união de um homem com uma mulher. A formação de uma família. Mas chega um momento em que no meio de tanta festa, de tanta celebração, de tantos sorrisos, o vinho acaba. A mãe de Jesus se aproxima dele dizendo, olha, acabou o vinho, e aí? Evidentemente que essa aproximação dela quanto ao seu filho ou quanto a Jesus, não era aquela aproximação, acabou, era aquela aproximação, eu sei que tu pode fazer, acabou. E aí? Acabou.
Jesus estava no meio da festa. Jesus estava celebrando na festa. Estava ali entre aquelas pessoas que celebrando estavam. Algumas coisas a gente pode ainda destacar disso. Pela cultura do Antigo Testamento, muito provavelmente, mesmo o Evangelho estando no Novo Testamento, subentende que naquele tempo não existiam salões de festa como hoje em dia existe. Então, não tinha essa possibilidade de dar lugar. Tudo indica que este casamento estava sendo realizado numa casa ou dos pais da noiva, ou dos pais do noivo, ou de alguém muito próximo, que resolveu ceder o espaço para abençoá-los. Jesus estava ali naquele lugar. A mãe de Jesus estava naquele lugar. Os convidados estavam naquele lugar. Jesus poderia sair daquele lugar, mas Jesus optou em permanecer naquele lugar, porque ali existiam pessoas que precisavam ouvir do Evangelho. E mesmo se com a mãe ali tentando inspirar Jesus a fazer algo no tempo dela, Jesus mostra aqui algumas coisas maravilhosas que eu começo literalmente soltar do texto como verdades. Primeiro, olha, como disse na introdução, se relacione sempre. Não se permita ser ali influenciado por pessoas que não têm o Evangelho, mas influencie essas pessoas que não têm o Evangelho. Seja você mesmo em Jesus. Molde as suas palavras, seja daqueles do sim, sim ou não. Demonstre através de suas atitudes que você foi encontrado pelo amor de Jesus. Permita que as pessoas leiam a sua vida, ouçam as suas palavras através de suas decisões. Permita que o Evangelho que está em ti alcance aquele que está do outro lado. Não despreze as oportunidades de falar do amor de Jesus. Se chamou para ir para as festas, vá. Mas vá como crente, tá? Não dá mole não. Não vai pisar fora da faixa. Vá para o aniversário. Não tem aqueles aniversários que as pessoas dizem assim, já comemos tudo, vamos partir o bolo, agora vamos. Seja daqueles que falam assim, já estou aqui com vocês mesmo. Vocês não querem orar, agradecer a Deus pela vida de vocês? Se for igual a minha esposa, ela vai orar 10 minutos pregando o Evangelho na oração. Eu falo assim, meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado por essa vida. Obrigado, Senhor, pelo milagre. Obrigado por ele estar recebendo. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és incrível, Tu és tremendo, Tu és poderoso, Senhor, não tem nada melhor do que o Senhor. Use a oração para falar do Evangelho. Um dia fui no churrasco com Mona Lisa, a galera tá com a barriga cheia. Aí a galera, não tem aquela festa que todo mundo parece que está passando fome. O que chega, e olha que pode dizer, ninguém estava comendo mal, mas todo mundo parecia que estava passando fome. Porque tinha comida de fartura. Aí eles iam partir o bolo, a Mona Lisa virou e falou assim, mas vamos partir o bolo sem oração? Eu falei, não sabe de nada. Mona orou uns 15 minutos, Senhor. Foi bom que deu para digerir o churrasco, para depois vir para o bolo. Então, use de estratégias. Está lá. Tem alguém que sabe quem você é. Ai, Jesus, acabou o vinho. Aí, fulano, vai partir o bolo, você ora? Você tem uma palavra? Outra coisa que eu falo sempre para o mestre Alex, e com os que estão mais próximos, não seja daqueles que são pegos de surpresa, tenha uma palavra engatilhada, não seja aqueles que falam assim, eu vou pregar qualquer coisa aqui, porque eu fui avisado agora.
Servo e serva de Jesus, por mais simples que seja a palavra, sempre ter uma palavra no coração. Por quê? Porque ele anda com Jesus e todo dia ele está ali, ó. É isso aqui que tu queres falar comigo, Senhor? E vai meditando na palavra. Ele sabe o momento certo e o que vai falar. Esteja pronto. Segunda verdade, aqui bem, que solta os olhos, e é uma verdade que foi dita no meu casamento. E eu vou tomar aquela verdade que foi pregada lá no meu casamento, no dia 12/12 de 2019, e trago agora. 2009, isso, obrigado. 12/12 de 2009. Eu acho que vai ter DR, discussão de relacionamento hoje. Deu problema agora. Na pregação do casamento foi: chame muitas pessoas, mas nunca se esqueça de chamar Jesus para o seu casamento. Você pode convidar quem você quiser para sua casa, mas nunca feche a porta para Jesus. Crie um ambiente na sua casa, um ambiente dos céus. Prepare as músicas. Você acha que lá no céu toca música doida aí? Do canto da sereia, chamei para serear, não sei o que lá da minha teia, não sei o que lá me feitiçar. Tu acha que canta isso lá na igreja, no céu? Eu acho que não canta não. Eu não sei a música toda, mas eu já falei aqui que um dia eu estava trabalhando numa loja aqui que nós tivemos. Aí o pessoal foi viajar, a Mona Chiara tinha acabado de nascer, fui trabalhar lá na loja, fiquei na loja, aí tinha um bar na frente, aí eu sem nada fazer, prestei atenção na letra. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Já repararam a letra? No canto da sereia, não sei o que lá para te serear. Escolher a tua ceia e decidir não sei o que lá. Aí no final, eu parei assim, eu falei, é o capeta se apresentando. É o capeta puro, assim, furiamente, fala assim, ué, do laço do passarinheiro. Que negócio é esse? A Bíblia diz, e eu te livrarei do laço do passarinheiro. A música diz, o meu amor é laço do passarinheiro. Ih, capeta. Ih, capeta. Eu acho que no céu não entra algumas músicas. Não entra. Prepara a tua casa. Faz da tua casa um céu. Faz da tua casa um céu. Tem uma outra música lá que eu ouço todo dia. Não, todo dia não, todo fim de semana. Não, mudou o rádio agora. Mas eu ouvia. Que meu amor por você vale 50 centavos. Eu falei, não é possível. Se a Bíblia... Não é possível. Vocês sabem qual é, né? Vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Fala, não é que eu ouça de minha casa, mas lá no vizinho fica tocando, às vezes, né, pastor? E aí sabe, né, pastor, era daquele negócio, e dá, Jesus, me segura. Desculpa a franqueza, mas eu acho que no céu não entra nem a música da Lalita. Da Lalita não, Anitta. Não entra, não. Não dá para entrar, não, cara. Não dá. Ela dizem, né, barulho. Aí fala assim, mas por que isso, pastor? Porque se eu chamo Jesus para minha casa,
o meu relacionamento, eu preciso criar na minha casa um ambiente dos céus. Não significa dizer que eu seja bitolado, mas eu preciso selecionar bem o que entra na minha casa. Eu preciso ser muito cuidadoso. Citei aqui músicas para descontrair com vocês, mas tem tantas coisas que às vezes entram sorrateiramente em nossas casas e nós não nos atentamos e aquilo vai trazendo transtornos absurdos. Absurdos. Chame Jesus para o seu casamento, dizia lá o pregador da noite. Eu faço uma corroboração, o ponto dele de traga Jesus para a sua casa, convide. Jesus, entra aqui. Ainda mais, olha, casal não cristão, eu entendo, porque às vezes o cônjuge é, o outro não é. E às vezes não dá jeito. Acontece coisas. Mas quando os dois são cristãos, o peso aumenta. O peso aumenta. Por que aumenta? Por causa do testemunho. Chama Jesus para sua casa. Já foi embora o tempo. Chama Jesus para sua casa. Terceiro, olha que coisas extraordinárias aqui. Se chama Jesus para sua casa, esteja sempre aberto às provisões extraordinárias de Deus. Às vezes nós nos angustiamos demais. Você está fazendo a tua parte? Estou. Então fique firme. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento houve multiplicação de farinha e teve multiplicação de azeite. Mas aqui em Jesus teve multiplicação e transformação. Melhor, deixa eu corrigir. Aqui em Jesus teve não multiplicação, mas transformação. Lá multiplicou o que tinha, aqui pegou o que não tinha e fez daquilo que não era ser aquilo que necessitavam. Eu acho que você não entendeu isso. Lá no Antigo Testamento precisava de um pouco de farinha. Lá precisava um pouquinho de azeite. Mas aqui no Novo Testamento, Jesus pega o que não é e pega aquilo que não é e transforma naquilo que estavam precisando. Eles precisavam de vinho na festa. Jesus pega a água que não tem nada a ver com vinho e faz com que aquela água se transforme em vinho. Conte com as provisões extraordinárias dos céus. Daquilo que você menos espera pode sair sim a provisão que você mais precisa. Às vezes damos conta ou atenção só naquelas coisas que nós julgamos que podem resolver o nosso problema, quando na verdade está ali já, é a água. Então qual é o ponto aqui? Não tem nada a ver com a água, não tem nada a ver com as bandejas cerimoniais. O que tem a ver então ali? Tem a ver que eles escolheram a pessoa certa para estar no casamento delas. Aquele casal escolheu a pessoa certa. Quando levamos Jesus para a nossa casa, para o nosso relacionamento, para os nossos negócios, para os nossos ministérios, precisamos nos abrir para essas provisões extraordinárias da parte de Deus. Conversava hoje com o seu Sérgio, eu falei, seu Sérgio, se eu quisesse negócio que era só racional, eu ia me inscrever em algum curso de filosofia. Se eu quisesse alguma coisa que fosse só social, eu ia para a maçonaria. Mas, ei, Jesus me chamou para o Evangelho, eu preciso me abrir para o sobrenatural.
Eu não posso ficar bitolado, achar que tudo tem que ser através da minha razão. Eu não posso limitar as coisas achando que tudo são as obras. Ei, para! O Evangelho é o poder de Deus. Eu preciso estar tranquilo, sabendo que, ainda que eu não tenha o que é necessário no Senhor, aquilo que não é pode se tornar aquilo que é necessário. Abra-se para o extraordinário de Deus, as transformações que Deus faz. Olha, deu um estalo aqui na... olha, Moisés, quando matou o egípcio, não era o Moisés que Deus queria que fosse. Mas ele vai para o deserto. Passa na moenda. Tem um encontro com o Senhor, através da visão da sarça ardente. E ele volta para o Egito, não como aquele que saiu, mas agora transformado. Olha que coisa incrível. Transformado pelo Senhor. Moisés, quando saiu do Egito, era brabo. Quando voltou para o Egito, era o homem mais manso da face da terra. Às vezes nós chegamos a uma conclusão dizendo: ninguém muda, nem Deus muda. Deus muda. Deus transforma. Você está aqui nessa noite, e eu estou certo de que você veio aqui, ó, como está bonita essa casa, cada vez mais, em cima, embaixo, que coisa incrível. Um dia, conversando com o pessoal, falei isso aqui de público, já falar, as igrejas não vão aguentar, e isso, aquilo, e eu vendo a igreja me engana, eu falei, não. O melhor lugar para se estar numa quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, é onde? Na casa do Senhor. Eu creio de verdade nisso. Se você estivesse em casa, você estaria fazendo o quê? Fala comigo. Alguns aí lavando louça, outros fazendo comida, outros esquentando para comer, outros sentados no sofá, dormindo com o controle na barriga. E há de quem pegar o controle. O controle é meu, não toca no controle. De repente você estaria pela rua, atribulado da vida. Mas você escolheu vir aqui por 1h30, porque você julgou que apesar do seu cansaço, apesar do seu estresse, apesar de todas as atividades que você fez e terá que fazer, você julgou que essa 1h30 você precisava estar juntamente com os irmãos cultuando o nome do Senhor. Você está num lugar em que sim, mediante a reunião dos santos, um milagre pode acontecer. No nome de Jesus, que o seu lar seja mudado, que o seu casamento viva o extraordinário de Deus, que a sua alma receba a cura no nome do Senhor Jesus, que você prospere no seu serviço. Falei esses dias com uma pessoa, eu falei, continue trabalhando como a Bíblia diz, como para o Senhor, porque na hora certa Deus vai trazer a devida promoção, porque quando nós trabalhamos para o Senhor, ainda que o meu patrão não reconheça, ele é apenas um instrumento na mão de Deus. Logo, quando Deus quiser, ele vai tocar no coração do meu patrão, e meu patrão vai me dar a promoção que eu tanto necessito. Porque se eu trabalho para o Senhor, quem me recompensa é quem? E ele usa aí, ele usa até a mula. Não vai usar o patrão para te abençoar? Que a sua vida prospere, que seu negócio prospere, que a sua vida ministerial cresça no nome de Jesus.
Não seja daqueles que só ficam sentados, não. Leve esse evangelho para quem você puder, mas também queira trabalhar no reino, se colocando à disposição, se entregando naquilo que você julga que você consegue fazer, até descobrir qual é o seu talento. Faça tudo. Se entregue de corpo e alma. Sirva o Senhor de todo o teu coração. Um milagre em minha casa. Certamente é uma mensagem que nos faz refletir em verdades que talvez você já até conheça. Mas que todas as vezes possamos nós, assim como nessa noite, ao relermos textos tão conhecidos, lembrarmos o quanto o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. O milagre está chegando. Vamos cantar um pouco ao Senhor, em seguida orar?